que eu aprendi lendo Miguel de Cervantes? Essa obra aqui de 1600, o que essa obra de 1600 traz para a nossa vida atual? Então, vem comigo, a gente vai trocar uma ideia. Olá, meu nome é Bruno Nakabashi. Aqui nesse canal nós vamos conversar bastante sobre saúde, bastante sobre longevidade, bastante sobre cultura. Então, tudo que possa trazer melhorias para a nossa vida, sempre com o intuito de vivermos mais e melhor, tá bom? Então, hoje nós vamos trocar uma ideia. O que essa obra aqui de Miguel de Cervantes, de 1600 e pouco, vou falar certinho o ano, o que ela tem para trazer para a gente, o que dá para a gente tirar dessa obra para a nossa vida, tá? Então fica comigo aqui que no finalzinho eu vou fazer uma analogia sobre essa obra, sobre essa história maravilhosa, a coisa mais linda do mundo, essa história, e posso falar para vocês que até o momento foi o livro mais apaixonante que eu já li, tá? Então, para isso, eu preciso contar um pouquinho da história para vocês ali, sem spoiler, pode ficar tranquilo, não vou dar spoiler da obra, e no final a gente vai fazer uma analogia. O que Miguel de Cervantes pode nos trazer para a nossa vida atual, tá bom? Então, para isso, pessoal, ó, esse aqui é um livro. Ele, aqui nessa edição, são 2 livros em um só, tá? Porque o Miguel de Cervantes, ele escreveu a primeira parte e depois ele escreveu a segunda parte, tá? Então, a primeira parte, ó, vou dar uma colada aqui. A primeira parte, Miguel de Cervantes escreveu em 1605. Depois, a segunda parte ele foi escrever só em 1615, 10 anos depois da primeira obra. Então essa história, pessoal, conta a história de Dom Quixote. Quem que era Dom Quixote? Dom Quixote, sempre quando nós remetemos esse Dom antes do nome, nós estamos nos referindo a uma pessoa nobre, né? Só que ele não era nobre, nós vamos conversar sobre isso daqui. Como que era o comecinho do Dom Quixote? O Dom Quixote, pessoal, ele era um fidalgo. Fidalgo, quando a gente fala fidalgo aqui no Brasil, nós temos a ideia de, assim, de alguém que tem grana, né? Mas na verdade não é. Lá na Espanha, nessa época, né, quando foi escrita a obra, fidalgos eram fazendeiros falidos, né? Então ele não estava bem das pernas, estava bem, ele via na pobreza mesmo, né? Ele tinha uma propriedade e tal, mas não tinha muitos problemas financeiros, né? E isso remete também à vida do Miguel de Cervantes, que é o autor da obra. Ele passou por muitos processos de pobreza também na vida dele. Então, essa história remete um pouco à vida do autor da obra, tá? Dom Quixote, ele era um fidalgo falido. Óbvio que ele não estava satisfeito com a vida que ele estava levando, né? Então, ele era um cara muito sonhador, muito sonhador. E ele queria sair dessa realidade. Ele começou a ler livros de cavalaria, né? Livros de cavalaria eram livros de novelas, né? Seriam como se fossem as novelas nossas de hoje. E ele ficava assim, apaixonado. Ele ficava o dia inteiro lendo histórias de cavalaria. Tanto é que o autor, até numa das passagens, ele fala que Dom Quixote leu tanto, que fundiu os miolos, né? O que seria isso? Ficou louco, tá? Então, será que ele ficou louco realmente? É isso que nós vamos conversar aqui, tá? Então, Dom Quixote, o nome verdadeiro do Dom Quixote não era Dom Quixote, igual eu falei para vocês. O nome verdadeiro do Dom Quixote era Alonso Quijano. E Alonso Quijano começou a ler tanto, que aí ele fugia da realidade dele com as histórias de cavalaria, até que ele decidiu se tornar um cavaleiro andante. Pessoal, mas não é assim que você vira um cavaleiro andante, não é simplesmente assim, eu quero ser um cavaleiro andante, eu vou ser um cavaleiro andante. Não era assim, né? Você teria que ser nomeado, você teria que ter posses e tudo mais. Mas ele pôs na cabeça dele que ele era um cavaleiro andante, e a partir daquele dia ele se chamaria Dom Quixote, tá? Então, para isso, o que um cavaleiro tem que ter? Um cavaleiro tem que ter armaduras. Para ter armaduras, ele pegou um monte de tralhas na casa dele, panela, essas coisas eradas tudo para fazer armas, para fazer capacete e tudo mais, tudo improvisado, tudo feio, né? Mas sim, fez ali, saiu alguma coisinha ali com as tralhas dele. E ele precisava de um cavalinho, né? Um cavalinho que ele pegou, um pobre cavalinho da propriedade dele, magro, velho. Ah, lembrando também que Dom Quixote, ele já era velho. Velho sim, ele já tinha mais de 50 anos, né? Então ele não era um novinho. Ele já era um senhor. O pessoal já estava chamando ele de louco. Magro também. E pegou um cavalinho
magrinho também, que chamava-se Rocinante. E daí pra frente já se autodenominou Dom Quixote de La Mancha. Não pode esquecer o de La Mancha. Ele precisava de mais uma coisinha. Todos os cavaleiros têm um fiel escudeiro. Para isso, ele convidou o seu vizinho, o famoso Sancho Panza, né? O apaixonante Sancho Panza. Sancho Panza era o vizinho dele. Ele convenceu o Sancho a andar junto com ele e a ser um escudeiro de um pobre coitado. Como ele já era uma pessoa muito culta, de tanto que ele leu, né, ele era realmente Don Quixote, isso nós não podemos negar. Ele se tornou uma pessoa muito culta, né? Então ele tinha o poder de persuasão e convenceu o Sancho de que quando ele fosse famoso, né, conhecido, respeitado, falado, ele daria uma ilha para o Sancho governar. E Sancho acreditou nisso e se entregou para as aventuras de Don Quixote. Então o Sancho, ele foi o companheiro de Don Quixote nessas aventuras pelo mundo afora que eles foram. E Sancho ele precisava de um meio de locomoção e para isso ele pegou um seu burrinho chamado Russo. E foram os 4. Don Quixote de La Mancha, Sancho Panza, o cavalo Don Quixote, o Rocinante, e o burrinho do Sancho Panza, o Russo, tá? Esses praticamente eram os personagens principais ali de toda essa obra maravilhosa que é Don Quixote de La Mancha. Pessoal, então, nessas aventuras que eles passaram, assim, é a aventura do início do livro até o final do livro, tá? Eles enfrentam a aventura mais famosa do Don Quixote é quando ele enfrenta os gigantes, que na verdade eram moinhos, né? E ele colocou na cabeça que eram gigantes e enfrentava os moinhos e tudo mais. Ele enfrentou moinhos, falando que eram gigantes, ele enfrentou leões, ladrões, então assim, tem um monte de coisa. E nessas aventuras que eles tiveram, eles começaram a serem falados pela população, né? Tão falados que o pessoal começou a escrever livros sobre a história de Don Quixote. Então começaram a escrever livros e a circular esses livros pelas pessoas. Então ele começou a ser famoso de verdade. E olha só que legal, qual que era o sonho do Don Quixote? Era ser um cavaleiro respeitado e famoso, né? Até que numa das aventuras deles, eles acabaram conhecendo um duque e uma duquesa. E o duque e a duquesa conheciam os dois. De tanto o pessoal falar, eles já leram os livros. E tanto é que eles deram uma estadia para o Don Quixote e o Sancho Panza no castelo deles, né? Então só aí já aumentou mais ainda a credibilidade deles, né, a serem respeitados e tudo mais. E a história vai indo, muitas aventuras, os personagens. A coisa mais linda assim do livro é como que os personagens eles evoluem ao longo do livro, sabe? Ao longo da história. Eles vão evoluindo. Don Quixote ele começou lá pobre, um sonhador, tanto é que foi chamado de louco. De tanto ele evoluindo na história, ele foi começando a se tornar mais conhecido, mais respeitado e tudo mais. E com isso a gente vai se aproximando mais pro final do livro. E acontece, pessoal, aqui tem 800 páginas, o livro geralmente eles têm em torno de 800 a 1000 páginas as obras, tá? Então tem muita coisa aqui, eu tô sendo o mais sucinto possível. Não se apegue simplesmente pelo que eu tô falando aqui, só é um resumo muito superficial, porque não tem como uma obra tão maravilhosa dessa aqui ser falado assim em tão pouco tempo, tá? Mas se aproximando mais para a parte final do livro, da segunda parte, acontece uma passagem no livro, uma passagem na história, que eu não vou falar, senão é um spoiler, que já começa a remeter o Don Quixote de novo para o início da obra, sabe? No começo, quando ele era um sonhador e tudo mais, ele foi voltando para sua, entre aspas, realidade, tá? Só que esse livro é tão maravilhoso que o mais interessante dele é a contemporaneidade, olha que palavra difícil, a contemporaneidade dessa obra de 1600, como que nós podemos aprender com ela hoje, hoje nós estamos em 2024, tá? Então, nós vamos bater um papo aqui, que esse é o coração do vídeo. O que nós podemos tirar de Don Quixote de La Mancha para a nossa vida, tá? O que eu aprendi com isso? Então, é o seguinte, primeira coisa, pessoal, a parte mais fantástica é que Don Quixote, lembra do começo, ele começou como um pobre sonhador que leu muito, que ele ficou tão aficionado pelo seu desejo, pelo seu sonho que era se tornar um cavaleiro andante, respeitado, famoso,
que na verdade ele conseguiu, entende? Ele conseguiu ser reconhecido como Dom Quixote, né? Então isso é mais fantástico. Por isso ele foi denominado por outras pessoas no começo como louco, né? Será que ele era louco mesmo? Será que ele era um louco ou um sonhador? Sonhadores são loucos? Quem é aficionado demais pelo que quer, será que ele é louco? Será que ele é sonhador? Será que ele é determinado? E até que ponto sonhar é loucura? Às vezes nós temos na nossa vida também essas nuances de loucura, né? De sonhar e tudo mais. E aqueles inventores, aqueles cientistas famosos, aqueles artistas, aqueles esportistas, a maioria deles eram tão assim aficionados pelo que queriam, que eles eram também chamados de loucos. Quantos nós não conhecemos nas histórias de hoje, nas literaturas, era assim, todos eles eram considerados loucos porque sonhavam demais. E o Sancho, o nosso querido Sancho, o Sancho, pessoal, é um personagem extremamente engraçado, tá? Várias vezes, assim, eu lendo sozinho, eu morria de dar risada das coisas do Sancho Panza, sabe? O Sancho Panza, ele é aquele pé no chão, sabe? Dom Quixote era o sonhador. Sabe o famoso viajava na maionese? O Sancho já era mais centrado. O Sancho era o pé no chão. E esses dois juntos formavam um equilíbrio, né? O Dom Quixote queria voar, e o Sancho segurava um pouco ele para ele não sair fora do eixo, né? Um equilibrava o outro. E o Sancho Panza era esse centro. Então o Sancho, eu faço uma analogia do Sancho Panza com, sabe aquele seu amigo que chega para você e fala, ó, vai com calma, né? Talvez você não vá por esse lado, vá por outro. Ou o seu cônjuge, né? Sua esposa, seu marido, ó, vamos tentar seguir por esse caminho, né? Acho que você está indo rápido demais. Então, são pessoas que seguram um pouco você, né? Então, todo mundo tem um Sancho Panza na vida, né? Eu posso dizer que o meu Sancho Panza é minha esposa. Ela é a centrada, ela que me deixa na linha certinho, né? Pra eu não viajar demais. Eu acho que eu tenho um pouco do Dom Quixote muito acentuado em alguns momentos, né? Então nós podemos relacionar também, por exemplo, falando na parte do cérebro, o Dom Quixote seria, o nosso sistema límbico, né? O nosso sistema de impulsos, né? E o Sancho Panza já seria mais o nosso córtex pré-frontal, aquele que já é comedido, né? Mais racional. Então, essa é uma analogia muito legal também que eu gosto de fazer. E quanto que você tem de Dom Quixote, seu equilíbrio na sua vida, e quanto você tem de Sancho Panza na sua vida, né? Uns têm o Dom Quixote mais acentuado, outros têm o Sancho Panza. Qual é a porcentagem disso daí que você tem? Eu já cheguei a ficar pensando bastante nisso. Será que eu tenho mais de Dom Quixote na minha vida ou mais de Sancho Panza? Eu cheguei à conclusão de que nós não temos alguma porcentagem fixa. Nós temos alguns momentos da nossa vida que nós precisamos ser mais Dom Quixote e tem momentos da nossa vida que nós precisamos ser mais Sancho Panza, né? Por exemplo, quando eu trabalhava no banco, né? Eu vou falar sobre isso no vídeo que nós vamos falar de quando eu quebrei, tá? Vou contar para vocês mais detalhadamente no próximo vídeo, mas resumidamente, eu trabalhava em um banco, eu era gerente de banco e eu tinha um bom salário, né? Um emprego fixo, concursado. Eu precisei abandonar esse emprego para ajudar uma empresa da minha família que fica a 700 km da cidade onde eu morava. Eu morava na cidade de Lorena, eu, minha esposa, meu filho e minhas cachorras, e eu tive que pedir demissão desse emprego estável, concursado, para vir para minha cidade para ajudar essa empresa, né, porque estava tendo muito movimento, a empresa familiar, nós temos um laboratório, né, de análises clínicas aqui na cidade de Votuporanga, então precisava de mais um braço de um filho, né, para poder ajudar nesse processo, que estava, graças a Deus, estava com bastante movimento e tudo mais, então estava precisando de um reforço. Eu topei abandonar tudo lá para ganhar praticamente metade do que eu ganhava lá, vir com a minha família para cá, começar praticamente do zero, porque eu tive que fazer outra faculdade, começar tudo de novo, estudar tudo de novo, começar um processo do zero, e eu vou detalhar mais isso depois. Então, as pessoas, os meus amigos, os colegas, né,
me chamavam de louco por ter abandonado tudo isso e seguir esse caminho. Nessa tomada de atitude, nessa decisão que eu tive um Don Quixote mais alto na minha vida, né? Mas nesse momento, e menos Sancho. Mas, e aí? Eu era um sonhador? Eu era louco? O que era? Então, pessoal, o mais bacana desse livro é isso, sabe? Você refletir de quanto um sonho que você tem pode se tornar realidade, né? Então, às vezes falta um pouco de sonhar na nossa vida. Às vezes a gente sonha demais, mas até que ponto isso começa a prejudicar? Eu acho que quando a gente sonha demais e começa a prejudicar pessoas próximas, é hora de você chamar o Sancho, né? É hora do Sancho agir, pra gente ser um pouco mais comedido. Quando é só você, aí já não é tanto problema. Mas quando começa a comprometer outras pessoas próximas, aí você precisa da ajuda do Sancho. Você tem que ouvir mais do seu lado, o seu Sancho Panza perto de você para ser um pouco mais comedido, né? Procure ter um sonho. Esse sonho, você precisa ir com todas as forças para ele, né? Você precisa usar todas as armas que você tem, nunca abandonar esse sonho. Porque assim como Alonso Quijano se tornou Don Quixote, você também pode se tornar um Don Quixote, você também pode se tornar o que você quiser. Desde que você sonhe com os pés no chão, mas nunca deixe de sonhar, tá? Então eu recomendo demais esse livro, demais. É um livro assim apaixonante. É bastante tempo para ler, são 800 e poucas páginas, mas assim, você vai acompanhando a evolução dos personagens, você vai se apaixonando por eles. Fora que eu não falei também, tem a musa inspiradora do Don Quixote, a famosa Dulcinea de Toboso. Tem romance, engraçado, tem partes tensas, é muito fenomenal. Então, pode ser para criança também pode ler. Então, é um livro fantástico, na minha opinião, até hoje, até a data de hoje desse vídeo, foi o melhor livro que eu já li em toda a minha vida, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, indico para vocês. Esse livro aqui é do Clube da Literatura Clássica, mas tem um monte de edições por aí. Se você já leu, deixa aqui nos comentários, fala aqui o que você achou. Se você ainda não leu e pretende ler, também fala aqui, deixa aqui nos comentários para mim. Eu gosto muito de saber a opinião de vocês, o que vocês acham, né, dos vídeos. Então, fala para mim se você já leu esse livro e o que você tirou dele. O mais importante é o que você tirou dele, tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir aqui que eu vou ficar muito, muito contente, muito grato por você. E se você se inscrever ainda, ganha meu coração, tá bom? Então, um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.